Mas nós vamos falar de coração. Hoje a nossa convidada cardiologista, a doutora Denise Rachou. Assim? Bem-vinda! Tudo bem? Muito obrigada. Boa tarde. Obrigada pela oportunidade. Prazer nosso, assunto importantíssimo, seríssimo. Poucas pessoas, eu acho também com a correria, com a nossa vida, uma série de coisas a cumprir. A gente não para pensar que com a mudança de temperatura e de estações durante o ano muda um monte de coisa na nossa saúde, né? Com e certeza. muitas vezes da forma como a gente conduz o dia a dia, certo? Com a chegada de uma estação mais fria, a gente pode dizer que o coração está sofrendo mais riscos ou menos riscos? É uma estação que a gente tem que ter mais cautela? Tem que ter sim, Carol. De uma forma geral, o nosso coração ele está sempre preparado para atender às necessidades do nosso organismo, né? Porque é o grande responsável pelo bombeamento de sangue e para dar oxigênio para tudo, tanto para o cérebro quanto para os músculos, nossos órgãos internos. Então, quando nós temos, por exemplo, mudanças de temperatura, o nosso organismo não pode mudar. Ele tem que manter aquela temperatura estável, porque senão as nossas células não funcionam adequadamente. E a nossa temperatura é? A nossa temperatura é em torno de 36, por aí, né? Então, se a gente, por acaso, sai num ambiente muito gelado, existem alguns hormônios que são liberados na circulação que fazem acelerar a nossa circulação, que sobrecarregam o nosso coração. E esses hormônios, eles fazem o coração bater mais forte. E com tudo isso, se a pessoa tiver alguma doença cardíaca, ela pode sim ter mais riscos se ela sair numa temperatura muito fria e sem o preparo de um agasalho e de tudo que a gente até colocou aqui como uma certa, né, chamando a atenção. Orientação para chamar a atenção. Ai, mas da é tudo de necessidade. bom isso, né? Ai, adoro essa estação. Ai, que delícia que é o frio. Mas que interessante, porque eu nunca tinha ouvido falar a respeito dessa liberação hormonal. Então, são os hormônios, tudo isso influencia. De certo modo, o nosso metabolismo acaba ficando mais acelerado para compensar isso também. Isso mesmo. E é por isso que a gente corre mais risco. Que a gente corre mais risco. Por exemplo, o coração, ele, quando a gente tem que manter a temperatura, a gente libera um hormônio chamado adrenalina. Todo mundo sabe que a adrenalina também é liberada no esforço, no exercício, na emoção. Então ele acelera e pulsa com mais força. Com isso, sua pressão pode aumentar. Se você for um indivíduo que tem hipertensão arterial, o que vai acontecer? Você vai ter mais picos de hipertensão. Então já foi comprovado na literatura que no inverno, isso é muito mais visível em países onde o inverno é mais intenso, na região sul do Brasil, lógico, né? Aqui, assim, a gente não tem tanto esse problema, mas mesmo assim temos que tomar cuidado. Tá. Outra coisa que acontece é que os fatores de coagulação do sangue ficam mais intensos, eles têm uma atividade maior. Com isso, o que acontece? As pessoas que têm, por exemplo, aquelas plaquinhas de colesterol, cálcio nas artérias e têm risco de infarto, podem, de repente, fazer mais coagulação intravascular e ter um risco maior de ter um infarto, assim como um acidente vascular cerebral, que é o derrame. A gente tem, inclusive, um vídeo que ilustra um pouquinho para a gente entender essa parte de circulação, coisa e tal. Então, é uma cadeia, né? Isso, Você vai olhando, é uma coisa que desencadeia a outra, e os riscos são aumentados. Não sei se você quer comentar um pouquinho dessas imagens. Essa é uma imagem de um coração real, como ele funciona, né? Na realidade, ele tem então, um fluxo que depende de uma atividade elétrica, que dá o ritmo cardíaco. Essa atividade elétrica, ela é gerada espontaneamente no coração, mas estimulada pelo cérebro. E esse bombeamento que é feito, esse efeito de bomba do coração, depende da contração dele, da eficiência da contração, da atividade elétrica, que pode ser mais acelerada ou menos acelerada. E essa aceleração ou desaceleração vai depender desses hormônios que eu te falei, da adrenalina, que é o principal deles. Né? Então, a gente vai ter esse aumento do metabolismo, requer do nosso organismo, um aumento do funcionamento do sistema cardiovascular em geral. Entendi. E a mudança brusca de temperatura? Por exemplo, você vem no inverno, todo dia tá frio, ou mesmo nesses países com a temperatura fria mais rigorosa. Tá. Só que aqui, gente, pelo amor de Deus, quinta-feira ouve que vai fazer 20 e 10. Você sai de casa de um jeito, no meio do dia mudou. Parece que você está em outro lugar. Isso é mais perigoso ainda? É pior até, porque normalmente o que acontece? Você não está preparado para um frio, se você não sair preparado. Então, quando você se depara com uma temperatura pequena ou inferior ao que você está acostumado, o seu organismo ele vai sentir isso de uma forma mais intensa. Esses fatores inflamatórios de coagulação que eu falei, eles também vão ficar mais exagerados. Então, a gente acaba correndo risco, sim. Então, precisa tomar cuidado. Eu acho que aqui a gente em São Paulo, por exemplo, ou no Brasil de uma forma geral, é andar desde
um casaquinho do lado, dentro da bolsa, uma mochilinha, sempre se preparando para um inverno, para uma estação que muda 4 vezes durante o dia, né? É o guarda-chuva e o casaco. Isso, exatamente. Vamos começar colocando perguntinha do público, já chegaram algumas, vamos lá. Na tela, a primeira pergunta, vamos ver. Um beijo, Natália, obrigada. Existe algum horário mais recomendável para as atividades físicas no inverno? Essa é uma pergunta fantástica, eu acho que a gente tem que manter um alerta exatamente aí, porque quem assiste Você Bonita é um público que pratica atividade física ou que pelo menos está tentando iniciar tudo isso. Aí eu já emendo a pergunta dela. Iniciar no inverno pode ser mais difícil? Então, a questão principal é assim, aonde você vai fazer atividade física? Tá. Se você fizer num ambiente que está aquecido e seguir os passos sob uma orientação de um profissional, você não corre tanto risco. O problema é você sair para correr muito cedo, por exemplo, no parque, num dia de inverno, sem agasalho e sem estar preparado. Tá. Na verdade, o seu organismo tem que ter um condicionamento regular e o horário é aquele horário que, obviamente, não está mais frio do dia. Aqui em São Paulo a gente não sabe exatamente qual vai ser, se é de manhã, à tarde ou à noite, né? Mas o ideal é fazer exercício físico sempre agasalhado, né? Começar agasalhado. À medida que você vai aquecendo, você vai mudando a roupagem e tal, dependendo da necessidade que você sentir. Mas assim, o preferencial é que se faça indoor, né? Dentro no lugar fechado. Academia, mais academia, menos parque nos dias mais frios. No horário mais frio, principalmente, né? Nos horários mais frios. É no inverno que a gente nota que até pessoas que praticam já atividade física, mas que também têm uma predisposição, tem mais problemas e mais infartos, assim, porque eu já ouvi casos, inclusive na família e tal, a gente tá lá correndo, já corre há um tempão, acho que tá tudo bem, pá, cai durinho lá e infartou. Pode acontecer. Você sabe que tanto a atividade física exagerada, né, quanto o fato de você estar num ambiente que não seja adequado, como por exemplo um ambiente mais frio, faz com que aumente a probabilidade de você contrair seus vasos sanguíneos, de você aumentar a coagulação dentro dos vasos sanguíneos, entupir as artérias. Então, tudo isso, numa situação, uma pessoa que tem a doença e vai fazer exercício exagerado, principalmente no inverno, ele está em maior risco, sim. Isso já está comprovado na literatura, que o risco de infarto e derrame cerebral aumenta no inverno. E aí a gente está falando, jovens não estão fora disso, né? Não estão fora disso. Eu tenho um amigo que infartou com 32 anos, gente. Então, não estão fora, né? Eu acho que o grande problema, assim, independente da idade, a gente precisa saber como está a nossa saúde cardiovascular. Nosso limite, né? Sempre. É sempre o limite. Vamos colocar mais uma perguntinha do público. Vamos lá. Quem escreveu pra gente? Um beijo, Fernanda. Obrigada. Percebo que quando faço exercício no inverno, minha pressão abaixa. É normal? Normalmente não. Normalmente aumenta. A pressão deve aumentar, Fernando, com o exercício. A pressão de um indivíduo normal, quando você faz exercício, ela aumenta. Por quê? Porque você precisa dar mais oxigênio para os seus músculos. Então, você acaba tendo tanto aceleração do coração quanto aumento de pressão. Se a sua pressão abaixa, talvez você devesse procurar um cardiologista, um clínico, para ver o que está acontecendo. Porque existem algumas pessoas que têm uma predisposição à pressão baixar e tem um reflexo, né, de queda de pressão e às vezes podem desmaiar e tal. Isso não é de risco. Na grande maioria das vezes essa é a causa, mas é importante você procurar ver o que está acontecendo. Que então não tem relação com esse lance da temperatura. Não, ao contrário, muitas vezes a pressão cai quando você faz muito exercício no verão, no calor intenso, você desidrata demais, não se hidrata adequadamente, e aí sim você pode ter quedas de pressão relacionadas ao exercício. A alimentação nesse ponto também importantíssima, importantíssima. Tem um problema da alimentação, não só em relação ao exercício, né, nós precisamos estar bem alimentados e bem hidratados para fazer exercício. Isso é fundamental. E fazer aquilo que nós temos capacidade de fazer, não querer, nós não podemos nos exceder demais. Agora, no inverno, existe uma outra questão, que é essa questão da alimentação. Muita gente, como está com roupa mais grossa, está coberto, não vai à praia, então acaba relaxando um pouco na alimentação saudável. Come mais caloria, mais gordura, né? Aliás, essa semana mesmo nós vamos fazer uma pauta, por que a gente come mais no inverno? A gente vai entender o porquê do metabolismo. Então, passa pegadinha, um pouco por aí, né? Pela necessidade de você se aquecer. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque à medida que você ingere mais gorduras e mais carboidratos, se você tem uma tendência a ter doença cardiovascular, você vai acabar tendo
você vai ficar mais vulnerável a isso no inverno também. Tá. Tá? E, inclusive, então, é um problema. durante a atividade física. Isso, principalmente durante a atividade física. A gente, daqui a pouquinho até, a gente tem uma pauta de Mahamudra. Né, da atividade física Mahamudra, super interessante, que normalmente é feita também outdoor, né, fora, né, para as pessoas saberem, né, não sei se dá para praticar em academia ou não, mas você falando desse assunto já retomei. Por quê? Você considera também que as pessoas que já têm um ritmo de atividade física ou um ritmo rotineiro de trabalho, das coisas que faz e que está ali sempre ativo, quando chega uma estação muito fria, tem menos impacto? O fato da pessoa já estar ali acostumada e já fazer aquilo, enfim, o corpo já entende que as coisas funcionam. O exercício sempre faz bem nesse sentido, porque o exercício físico, ele condiciona o seu coração para situações extremas. Né? Então, por exemplo, você estando condicionado fisicamente, seu coração não vai acelerar tanto, os seus vasos não vão se contrair tanto, porque você já está acostumada ao estresse físico. Então, o exercício, o condicionamento físico é sempre benéfico. Né? Sempre, sempre, sempre. Em qualquer situação. Eu já descobri porque eu não infartei outro dia, parênteses, tá? Parênteses. Peguei uma turbulência na outra sexta passada, que foi um dia que tinha chovido um monte. Gente, eu não contei isso aqui nem nas minhas redes sociais, mas agora que eu tô mais preparada, porque passou. Não, foi sem noção. Foi tipo muito grave. Eu tinha medo. Sempre tive. Acho que todo mundo tem receio, né? Não é legal, não é uma situação gostosa ficar ali chacoalhando no avião. Ok. Só que eu não tinha noção de a que ponto a gente podia chegar e ainda assim, obviamente, graças a Deus, não acontecer nada. Então agora foi bom, porque agora das mais leves, ai, bobinha, porque depois que eu passei, que foi um negócio assim, não teve nem serviço de bordo, ninguém levantou, foi um negócio de que ele caiu, mas fazer aquele negócio de cair, acontece, gente. Não fiquem mais com medo, porque mesmo nessa situação, não cai. A gente flutua, né? Porque, juro por Deus, eu gritava de desespero, chorando, saía assim sem ar. Se eu tivesse qualquer coisa desse tipo, se meu coração talvez não tivesse acostumado com o estresse, não sei, gente, não sei. É difícil lidar com isso. O problema é quem tem doença, né? Quem tem doença, quem tem uma doença eu não fiquei cardíaca, olhando pra cara das pessoas, que eu nem conseguia olhar pra cara das pessoas. Corre nervosa risco, que eu tava. realmente. Corre, né? Risco, realmente. Mas, ó, gente, no final das contas, até quando chega nessa situação, não cai. Lembra de mim, se alguém passar por alguma situação como essa, perguntinha do público na tela, olha lá. Foi fácil, não. Faz parte. Fabi, um beijo, obrigada. Já ouvi dizer que a chance de termos um infarto pela manhã aumenta no inverno, é verdade? Isso vale para todos? É verdade, já ouvi isso também, Fabi. Existem os picos de doenças, né? Os picos de ocorrências de doenças. E se você for pensar que as temperaturas de manhã, elas estão mais baixas, você sair para correr, por exemplo, se você tem uma doença no coração, você não deveria fazer isso no inverno de manhã cedo, porque realmente aumenta o pico, sim. Isso também está relacionado com alguns tipos de hormônios que a gente tem na circulação que normalmente obedecem a um ritmo circadiano. Quer dizer, eles são mais altos de manhã, mais baixos no fim da tarde, diminuem à noite. Então, tudo isso faz com que algumas doenças elas ocorram em determinados períodos do dia de forma mais frequente. Tá. Então, vale. Sabe que eu queria te perguntar, até para ficar como assim, alerta para as pessoas, quando a gente fala que a gente vai fazer um check-up, o que de fato é importante, que envolve o coração, que exames são fundamentais e que as pessoas a partir, enfim, se você quiser colocar aí uma idade detalhada e tal, a gente tem que fazer e tem que seguir isso com seriedade todo ano. Olha, em primeiro lugar, assim, a idade é obviamente um problema, porque à medida que você avança na idade, você vai tendo mais doença. Mas esses check-ups que se fazem anuais nos pediatras, eles já são uma prevenção de doença. Né? Então, os pediatras atualmente, eles estão muito mais cedo já olhando o colesterol das crianças, vendo obesidade infantil, orientando as mães a não oferecerem alimentos que não sejam tão saudáveis, né? A criança gosta muito de comer essas porcariazinhas e tal. Então, na verdade, a gente começa tendo um check-up desde a infância com o pediatra. Tá. Isso não deve parar nunca, pelo menos uma vez no ano ir ao médico. E os exames, assim, se você pensa em exame subsidiário, eu tenho que ir para uma esteira, eu tenho que fazer um ecocardiograma, isso tudo vai depender do que você falar para o seu médico. Do histórico do paciente. Se você conversa com o seu médico, tem algum sinal, algum sintoma, ele vai atrás daquilo. Tá. Pode ser que você não precise fazer se você não tiver nada que aquele exame vai te oferecer. Tá? Agora, tem uma questão muito importante, que é a questão do exercício físico. Quem faz exercício sempre deve procurar uma avaliação clínica antes. Tá certo? Porque não importa a idade, você pode ter algum fator genético que te impeça de fazer um exagero. Então,
tem que procurar avaliação física, fazer um eletrocardiograma, fazer um exame bonitinho para ver se não tem hipertensão. Tudo isso é importantíssimo. Saindo o resultado, tudo ok. Vamos malhar. Vamos fazer atividade, porque também é muito bom, né, doutor? Sim, tá tudo. E sem contar que agora no inverno parece que é mais gostoso, porque você demora ainda para... Quando se aquece mesmo, aí depois, para não esfriar, você já coloca o casaquinho de novo. Eu adoro praticar atividade física no inverno, eu acho bom, eu adoro o inverno, né? Mas tá aí, a gente tem que ter alguns cuidados. Eu vou agradecer a doutora Denise Rachu, cardiologista. Quem quiser saber mais, eu vou mandar um site, vou deixar um site para vocês, que é o www.sobrac.org, tá? Para ser uma fonte aí de orientação bem bacana. E lá no facebook.com/Sobrac também. Obrigada, doutora. Muito obrigada, até a próxima. Foi um prazer. Adorei. Beijo. Até a próxima. Adorei também. Tudo de bom. Até. Obrigada.